Eu passo a palavra para o nosso companheiro Oswaldo Camargo, de Imbituba, que fará a apresentação do nosso palestrante. Boa noite. Nós estamos nessa primeira jornada de José Passini aqui em Santa Catarina. Não é a primeira vez que ele vem a Santa Catarina. Na década de 1970, ele cursou na Universidade Federal, em Florianópolis. Ele é de formação do curso de Letras e doutorado, mestrado e doutorado em Linguística. E também foi reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nessa primeira jornada, que começou na quarta-feira e se encerra no dia de hoje no litoral de Santa Catarina, nosso irmão que vem de Juiz de Fora, acompanhado pela sua esposa Norma, que aqui está, ele já veio anteriormente também para encontros de Esperanto, língua internacional, tendo José Passini dirigido a Liga Brasileira de Esperanto. Desde quarta-feira, dia 24, e hoje, dia 29, quando se encerra esta jornada, 6 dias com 19 palestras, seminários e entrevistas à rádio, jornal e televisão. Nós não havíamos programado, Esther, nenhuma entrevista. Não tínhamos tido essa possibilidade, mas surgiram 5 na esteira de sua caminhada aqui conosco. Ele fez uma entrevista em Esperanto. Ele também atendeu a uma rádio que gravou entrevista em Laguna na quarta-feira e esteve também agora à tarde na Rádio Guarujá, falando naturalmente sobre a doutrina espírita. Teve também a oportunidade de gravar na TV Floripa, constituindo-se assim essas entrevistas que aconteceram, mas também a Rádio Fraternidade, Rádio Espírita na internet, que transmitiu ao vivo o primeiro seminário sobre literatura mediúnica proferido por José Passini, que se deu na CEOV, no Campeche, em Florianópolis, no sábado pela manhã. E no domingo à noite estivemos em Imbituba, Centro Espírita Allan Kardec, onde trabalhamos presentemente na doutrina espírita, e ele proferiu seu segundo seminário de literatura, análise da literatura mediúnica. E hoje, aqui em Balneário Camboriú, é a oportunidade de que este seminário chegue até esta comunidade espírita sobre o tema da análise da literatura mediúnica. Norma e José Passini trabalham na área da evangelização da infância. José Passini tem artigos, também Norma tem artigos sobre a doutrina espírita. E José Passini nos traz, de há 10 anos para cá, importantes levantamentos, apreciações, que são as análises da literatura necessárias, como veremos neste seminário de agora, sobre a questão problemática de alguns livros que têm sido lançados sob o nome da doutrina espírita. José Passini também proferiu nestas oportunidades palestras para aqueles centros espíritas cujo horário não permitia a extensão de um seminário, mas que escolheram dos temas que José Passini profere: a salvação na visão espírita, a fé raciocinada, perdoar e perdoar-se, o trabalho na terra e no mundo espiritual. Então, nós teremos agora a oportunidade de ouvir José Passini falar a respeito deste tema e trazendo, como dissemos, na sua visão sobre o Espiritismo, na sua experiência, a capacidade de nos fazer reunir sentimento e razão sob a ótica da doutrina espírita. Que nós todos tenhamos a oportunidade de também conversar, uma vez que o seminário permite esta interação com o público. Tenhamos todos Gostaríamos de falar, desenvolver um tema evangélico, falar de Jesus, falar da sua doutrina, do seu amor. Mas, infelizmente, nós temos de fazer esse trabalho de esclarecimento diante do volume de livros altamente
não diria condenáveis, que nós não condenamos ninguém, né? Discutíveis. Livros oriundos de camadas inferiores da espiritualidade, que conseguiu envolver médiuns, invigilantes, e estão publicando. Eu não sei se aqui há desses livros, mas eu, como expositor, visitando lugares que eu não conheço, de vez em quando eu falo de corda em casa de enforcado. O que vai fazer? A verdade tem de ser dita, né? Então nós vamos ver aqui alguns livros, porque hoje surgiu aí a moda de livros mediúnicos. Nunca houve, ao longo da minha vida, eu vi uma onda tão grande de médiuns escritores, como há também os pintores e etc. Mediunidade está sendo esquecida no seu trabalho mais nobre, que é o de esclarecimento de espíritos desencarnados, que vagam por aí e vagam nas zonas espirituais inferiores, e muitas vezes estão provocando obsessões aqui na Terra, estão em luta com criaturas aqui da Terra, como também estão em luta entre si. A doutrina espírita trouxe, através da mediunidade, um grande auxílio ao mundo espiritual, encaminhando espíritos desequilibrados. Mas há muitos centros espíritas que supervalorizam a psicografia. Eu não tenho nada contra a psicografia. Nós temos aí Chico Xavier, a maior expressão mediúnica, que poderia dizer, pelo menos no Brasil, de todos os tempos. Nos deixou uma verdadeira dádiva celestial através das obras que ele veiculou. Mas também instalou-se um correio mediúnico, muita gente fazendo consultas sobre parentes desencarnados, amigos desencarnados, e isso atinge de tal forma, chega a tal nível, que em Uberaba, por exemplo, há um jornal lá publicando um tipo de anúncio, um tipo de propaganda de centro que faz esse trabalho. E pede que deem, que a pessoa forneça dados do espírito de quem espera notícias, e com o pretexto de facilitar a sintonia. Isso é uma barbaridade, é uma aberração no meio espírita. Chico Xavier recebeu inúmeras mensagens de espíritos desencarnados, e espontaneamente. Eu sou testemunha de pessoa que chegou junto comigo, lá em Pedro Leopoldo, já há 50 anos atrás. A pessoa foi do Rio de Janeiro, duas senhoras foram do Rio de Janeiro para Pedro Leopoldo, e aguardavam o final da reunião para perguntar ao Chico pelos filhos, não eram espíritas. As duas eram amigas desde jovens, casaram, tiveram filhos. Os dois rapazes amigos entraram para a aeronáutica e, como cadetes da aeronáutica, desencarnaram num acidente aéreo. E as duas estavam desesperadas. Eu não cheguei a conversar com elas antes, conversei depois. Eu vi que eram do Rio, pela maneira de falar e tal. Elas ficaram sentadinhas ali na reunião pública, aguardando o momento de conversar com o Chico. Eis que, terminada a reunião, o Chico se levanta e lê uma mensagem do filho de uma delas para ela. Querida mamãe fulana, assim. Então, com o Chico é assim, nós, minha esposa Norma e eu, vimos inúmeras vezes, né, essas manifestações espontâneas dos espíritos. Chico nunca pediu dados nenhuns, quando a pessoa, por acaso, antes da reunião, pedia a ele. Eu ouvia falar, meu nego, aquele jeito típico dele falar, meu nego, o telefone toca de lá para cá. Mas, infelizmente, até isso hoje, para denegrir a imagem da doutrina espírita, as trevas conseguiram alguns médiuns que têm essa prática.
até publicando em jornal essa maneira de usar a mediunidade. O Espiritismo, trazendo-nos de volta os ensinamentos de Jesus, conduz-nos necessariamente ao uso da razão, ao lado dos esforços empenhados no sentido de desenvolvermos o sentimento. Então, é a doutrina da razão e sentimento. Daí as características que distinguem a nossa doutrina de outras concepções religiosas: o estudo, a análise, a reflexão. Isso é marca distintiva do Espiritismo. Não há nenhuma religião no mundo que em si leve tanto a criatura ao estudo, à análise e à reflexão. É a fé raciocinada que aprendemos. Começou com Jesus, Kardec apenas trouxe-a de volta. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Está lá na Folha de Rosto e o Livro dos Espíritos. Então, a formação do leitor crítico, porque todo leitor espírita consciente deve ser um leitor crítico. Não crítica nessa maneira que nós temos de falar vulgarmente, fulano é muito crítico, etc., que condena tudo, etc. Não, crítico no sentido verdadeiro da palavra, no sentido literário, crítico quer dizer aquele que analisa uma obra e expende o seu juízo sobre ela. Existem os críticos literários aí que deixaram nome no meio literário, no meio universitário, etc. Mas todos nós espíritas devemos ser leitores críticos. Por quê? Você vê aquela obra muito bonita e tal, envolve até no sentimento, mas a razão deve estar vigilante, porque muitas vezes o nosso sentimento nos leva a aceitar certas coisas que são contrárias à verdade. Mas isso nós aprendemos com João, lá no capítulo 8, versículo 32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que nós vamos nos libertar de crendices, de outras coisas, se não for através do uso da nossa razão? É claro que se nós analisamos alguma coisa e encontramos aí qualquer dificuldade, devemos orar no sentido de buscar o auxílio de espíritos mais esclarecidos, a fim de intuir-nos, de fazer com que nós vejamos outras coisas. Mas temos de estar atentos. Examinai tudo, retende o bem. É uma frase grandemente conhecida no meio espírita. Mas com base nessa frase de Paulo, há pessoas que dizem o seguinte, né? Nós devemos ler tudo. Sim, claro. Se vocês chegarem à minha casa, lá no meu cantinho de estudos, vocês vão ver lá uma porção de livros. São livros que não são espíritas. Eu tenho até alguns livros que atacam o espiritismo. Eu estudo, leio. Agora, eu não passo para frente nenhuma obra em nome do espiritismo que eu não tenha passado pela minha análise. Eu não recomendo a uma pessoa, leia tal livro, simplesmente porque foi editado pela tal editora. Porque hoje, muitas editoras estão se prostituindo. A palavra é pesada, mas não é no calor da oratória que eu estou dizendo, não estou falando conscientemente. Estão se prostituindo, porque sob a capa da manutenção de abrigos para idosos, ou de orfanatos, etc., ajudar os pobres, etc., muitas casas espíritas estão vendendo aquilo que chega da editora, sem analisar. E muitas editoras estão se enriquecendo. Porque no meu tempo de jovem, de criança, era difícil ser espírita. Nós éramos olhados de lado. Hoje o espiritismo dá até status. Então, é muito fácil, é um verdadeiro comércio que se instalou no meio espírita, de editoras vendendo livros. E eu gosto de dar nome aos bois. É lá do estado de São Paulo, de onde eu sou oriundo, eu sou mineiro adotivo. Em Araras, no estado de São Paulo, tem o IDE, Instituto de Difusão Espírita, que durante muitos anos era uma instituição cujas obras
eram simplesmente, você podia ler ou passar para uma pessoa, porque eles tinham um rigor muito grande na seleção daquilo que eles publicavam. Hoje não. Já publicaram vários livros aí que comprometem o nome da doutrina espírita. E virou, o ID lá de Araras virou uma indústria. É uma fábrica de livros, não é uma editora espírita. Então, se vocês virem algum livro, ID, observem bem. E se vocês acharem que compraram aí um elefante branco, queimem-no, né? Porque se passar para alguém, a não ser que seja um confrade esclarecido que tenha condições de entender e criticar como você, porque se passar, não, vou aproveitar, vou dar para fulano, é um romancezinho muito bom, mas tem muita bobagem. Atualmente exige-se cuidado redobrado, leitura crítica de obras mediúnicas, seleção de livros e mensagens que serão passados ao público. Há uma editora lá no estado em São Paulo, os Mensageiros, é um grupo abnegado que há muitos anos imprime mensagens do Chico, imprimiu muitos do Chico, etc. E já escrevi para eles umas 2 ou 3 vezes, né, ultimamente, porque estão divulgando, eles imprimem e mandam gratuitamente maços de mensagens para os centros espíritas. Mas eu li certa vez alguma coisa que não condizia com o espiritismo. Eu não sou nenhum censor, né? Talvez até eu tenha sido no passado, lá no tempo da Inquisição, né? Não sou, mas eu olho, vejo aquilo está contrário a tudo que eu aprendi no espiritismo. Então eu escrevo, meus irmãos, vocês têm de tomar cuidado com isso aí. Nunca me responderam, nem concordando, nem discordando. Então, cuidado também da escolha do livro a ser estudado em grupo no próprio centro. Certa vez me chamaram a Mogi das Cruzes, lá no estado de São Paulo, para falar a um grupo que havia se formado em torno dos ensinamentos de Hermance de Faux, que foi uma médium que Kardec usou assim muito pouquinho dela. Mas, então o espírito obsessor pegou o médium e disse que era Hermance de Faux, escreve, o médium é psicólogo, é a obra mais difícil que eu encontrei para criticar, porque está tudo ali nas entrelinhas, etc. Né? Aí tem gente que fala, não, você tem muita maldade. Bem, então Kardec também tinha, porque Kardec selecionou muito. Né? Olha aí o que diz João na sua primeira carta. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. No tempo de Jesus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Quem é que fala isso? É Paulo, o apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. É o primeiro livro dos médiuns que foi publicado na Terra. Há um capítulo nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, há uma parte, e na edição que eu tenho da Bíblia, o tradutor João Ferreira da Almeida colocou títulos. Outras edições eu já não vi. A minha edição é de 1937. Mas eu já vi também mais novas com títulos. A prisão de Jesus, a negação de Pedro, ele coloca assim. Onde está isso? Aí ele colocou o título, da necessidade de ordem no culto. O que ele quer dizer com culto? Culto é reunião mediúnica. Perfeitamente, o termo mediúnico é de Kardec, médium é de Kardec. Mas eles falavam profeta. Talvez Kardec não tenha usado o termo profeta para não dizer que ele estava falseando o Novo Testamento, a Bíblia, etc. Ele usou médium, que é a palavra que diz do intermediário do mundo espiritual e etc. Mas ele diz, e falem 2 ou 3 profetas, porque tudo caracteriza ali uma reunião mediúnica. E então falem 2 ou 3 médiuns e os outros analisem. Uma recomendação milenar, ou bimilenar. E muita gente não, faz uma reunião mediúnica aí, né? O espírito dá uma suspirada lá e um ar de sábio,
e fala um pouco difícil, ninguém vai analisar. Vamos analisar. Meu irmão, chega para o médium e fala, espera aí, esse espírito parece que não era o fulano. O médium não tem responsabilidade maior. Agora, também não pode se agastar, se aborrecer, porque você duvidou do espírito que se comunicou por ele. E Paulo já fala, falem 2 ou 3 e os outros analisem. No livro dos médiuns, no item 320, está lá, recomendação do espírito Erasto. Melhor repelir 10 comunicações verdadeiras do que aceitar uma única falsa. Porque a falsidade, depois que se instala na pessoa, é difícil a pessoa aceitar, dar a mão à palmatória e dizer, de fato eu embarquei numa canoa furada mesmo. Isso aí está errado. A pessoa sempre vai defender alguma coisa. Eu falo isso em relação a livros. A pessoa chega numa livraria espírita de um centro, ou num clube do livro espírita, ou numa livraria espírita, mesmo como nós temos lá em Juiz de Fora, mais de uma livraria grande, compra um livro, lê desavisadamente, lê, embarca naquilo tudo. Aí chega um irmão e fala, espera, você está lendo isso aí tem vários erros doutrinários, e abre e mostra. Aí a pessoa começa a defender. Não, peraí, não é tanto assim, você está sendo muito exigente, tá? Porque ninguém gosta de admitir que foi enganado. É uma questão do nosso orgulho. Então, os estabelecimentos, seja o centro, ou livraria espírita, ou clube do livro espírita, deve examinar com muito cuidado aquilo que passa ao público em nome da doutrina espírita. Nome que não nos pertence, mas cuja honorabilidade, dignidade, seriedade nós devemos defender com todas as nossas forças. Assim também uma simples mensagenzinha distribuída no centro. Eu vou mostrar aqui algumas, depois vocês vão ver, se eu estou sendo excessivamente exigente. Essa obra, Os 4 Evangelhos, surgiu à época de Kardec. Eu vou até fazer uma pergunta, um controle. Por favor, quem já leu essa obra, por favor, levante a mão para mim. Ninguém? Já leu? Só você, minha irmã? Louvado seja Deus, né? Só você. Porque Jean-Baptiste Rustin foi um homem, um advogado da época de Kardec. Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Esse Jean-Baptiste Rustin publicou os 4 Evangelhos. São 4 volumes, assim, que ele pretendia fazer a parte religiosa do Espiritismo. É uma verdadeira barbaridade. Verdadeira barbaridade. Ele declara ali no livro, os espíritos com quem ele dialoga, declaram que Jesus não teve um corpo físico, que Jesus veio à Terra num corpo fluídico, que Jesus é um espírito tão elevado que não iria se sujeitar à lama da Terra. São espíritos que nos jogam para baixo assim, né? E tal. Mas não é só a questão do corpo fluídico de Jesus, não, que é uma aberração. Algumas pessoas dizem assim, mas você não deve falar isso, você vai aguçar a curiosidade das pessoas. Pelo menos, se a pessoa for ler por curiosidade, já está avisada. Ela vai ter, se tiver bom senso, ela vai ter oportunidade apenas de comprovar aquilo que eu disse, né? E se não concordar, eu vou deixar o meu e-mail ali, manda um e-mail para mim, que aí eu mando a análise completa que eu fiz da obra, né? Não são muitas páginas, são umas 8 páginas só. Porque é repetitiva, é a marca dos pseudo-sábios, conforme Kardec fala no item 104 do Livro dos Espíritos. São aqueles espíritos que falam ex-cátedra, se assumem uma posição de sábios e falam, vós deveis saber isso, vós, fica lá no alto da sua sapiência. E Kardec os chama de pseudo-sábios.
O Espiritismo, na sua condição de cristianismo redivivo, não poderia deixar de receber os ataques das forças contrárias ao esclarecimento e à libertação do espírito humano. Nós não temos distância no tempo ainda e nem avaliamos ainda o que significou o aparecimento do Livro dos Espíritos para a humanidade. O Livro dos Espíritos veio trazer de volta os ensinamentos de Jesus na sua pureza, simplicidade e objetividade originais, reinserindo-os na vida, tirando-os do templo. Jesus veio tirar os ensinamentos que foram aprisionados, talvez por muitos de nós aqui, recolheram tudo do templo, casa de Deus, casa sagrada. Casa de Deus é o universo. A casa do meu pai tem muitas moradas, disse Jesus. E falar, por exemplo, que esta aqui é uma casa de Deus, isso é uma blasfêmia. Porque casa de Deus é a rua também, é a minha casa, é o campo de futebol. Tudo é casa de Deus, depende do uso que nós fazemos do lugar. E de passagem, eu gosto sempre de dizer isso, casa espírita não é casa de oração, não é templo de oração. É uma casa de trabalho, de estudo à luz da oração. É diferente. Porque casa que eu considero mais sagrada no mundo é o meu lar. Meu lar é o meu santuário maior. Não existe lugar no mundo mais sagrado do que o meu lar. Então, com aquela unção que nós entrávamos antigamente nos templos, né? Eu não fico assim na minha casa, mas eu cuido para manter o ambiente espiritual da minha casa em condições de receber algum espírito equilibrado lá e afastar os desequilibrados. Embora pareça um paradoxo, o volume e a intensidade dos ataques constitui um verdadeiro atestado da legitimidade do Consolador. Porque nessa edição que eu tenho de 1942, eu tenho duas edições, de 42, de 50 e de 71. Nessa edição de 42, que vocês não encontram mais nas livrarias, pode ser que alguma livraria tenha essa de 71 ainda. Há os ataques de Rusteng a Kardec. Porque alguém poderá dizer, mas Rusteng no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos disse da equipe de Kardec, falou em Camille Flammarion, falou em Leon Denis e outros, disse esses espíritos vieram na equipe de Kardec, sim, inclusive o Rusteng. Aí há pessoas que dizem, não, isso aí puseram o nome de Rusteng para legitimar a obra, não. Eu acredito que Rusteng veio para ser um dos elementos da equipe de Kardec, mas ele falhou. Nenhum missionário vem à Terra sem uma equipe de apoio, a começar por Jesus, que teve 12. É a equipe de apoio de Jesus. Eles não foram chamados porque Jesus chegou aqui e decidiu de repente, Pedro, deixe de pescar, venha ser pescador de almas. Levi, deixe a sua banca de cobrança de impostos, vem, não. Eram espíritos que já estavam comprometidos com Jesus. Jesus só falou, é hora, vem, por isso todos eles vieram. Judas fazia parte dessa equipe, falhou. Foi o primeiro caso da humanidade de um membro de uma equipe que vem com a missão à Terra falhar? Não. Em Esperanto, e eu sou esperantista, veio uma equipe com Zamenhof para ajudar na elaboração, mais na divulgação do Esperanto, mas um falhou. Inventou um Esperanto por conta dele que atrapalhou muito o movimento esperantista. Era da equipe, tenho certeza. Conhecia profundamente o Esperanto. Veio preparado do mundo espiritual, falhou. E Jean Baptiste Rusteng também. Ele não quis ser o segundo depois de Kardec, né? E a vaidade dele mostra, até pelo título que ele coloca na obra, os títulos acadêmicos que ele tinha e tal, né? Então, ele falhou. E se tornou presa de espíritos enganadores, mentirosos e etc. A primeira e talvez mais, já falei, foi a obra de Rusteng, conhecida como os 4 Evangelhos. São 4 livros maçudos assim. É uma repetição terrível, é a marca dos pseudo-sábios. E eles falam sempre de cima, do alto. Vós, habitantes da terra e tal.
Você fica desse tamaninho assim, se não tiver um pouquinho de vigilância. São 4 volumes que constituem obra fantasiosa, repetitiva, que resolveu dar uma nova versão à tese da virgindade de Maria, através de uma pseudo-gravidez que teria culminado no aparecimento de um bebê fluídico, surgido de um parto fictício, de uma lactação aparente, de um desenvolvimento físico falso e de uma desencarnação enganosa. Porque a tese é essa, de que Jesus não poderia se encarnar na Terra. Mesmo porque, se o casal José e Maria tivessem um relacionamento sexual, sexo é pecado. É a grande bandeira da Igreja Católica Romana, né? Sexo é pecado. Eu pergunto, então, Deus é um incompetente, né? Ou então sádico, porque inventou as criaturas com todo o desejo da comunhão sexual, que poderá, através da comunhão sexual, trazer espíritos para a Terra, para se encarnar, e é pecado. Isso é a história da Igreja Católica Romana, para depois fazer o casamento, desejar que tenham muitos filhos, pequem bastante, né? Para terem bastante filhos, para depois trazer aqui para a gente batizar e cobrar o batismo, né? Minhas irmãs e meus irmãos, a verdade é essa. Então, agora vão alguns dizer, mas Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Saião e outros grandes espíritas do século XIX para o século XX, aceitaram o Rustem. Mas por quê? Eles eram todos bons católicos marianistas que estavam ali, né, cultuando, acreditando no sexo pecado. Ora, quando veio essa versão, né, de que Jesus veio através de um aparecimento fluídico, de uma materialização sem necessidade de um ato sexual, então para eles foi a solução. Como eles tinham muito o que fazer, porque o espiritismo era muito combatido, eles não entraram em discussão, embarcaram nisso, mesmo porque eu acredito que nenhum deles tenha lido completamente os 4 volumes. Mas é só imaginar um pouco. Porque ele fala, essa obra, bom, antes disso, diz que o menino não precisava mamar, ele fala lá no livro, ele era fluídico, mas fizeram pequenininho para enganar Maria, coitada de Nossa Senhora, Maria Santíssima, né? Então, com todos esses títulos, né, ela foi enganada, enganaram que ela teve um neném. Ela teve uma gravidez, teria tido uma gravidez aparente, e depois dava o seio para mamar, para o menino mamar. E esses espíritos, através do Rustem, diz que os espíritos superiores tiravam o leite, porque ela produzia o leite, tiravam o leite da boca do menino e devolviam a massa do sangue de Maria. Precisa ser só num circo você fazer tanta mágica assim, né? Aí pergunto para o espírito, mas espera, aí quando o menino ficou maiorzinho, a comida no prato, não, os espíritos superiores tiravam a comida do prato, sumia com a comida. Pobre de Maria faria a comida para o menino com todo o amor, com todo o carinho, para os espíritos jogarem fora, né? A obra é toda assim, né? Desse jeito, parece que é. Jesus, então, parece que cresceu, né, com aquela farsa, porque ele já podia ter aparecido adulto. É um jovem que apareceu aí, veio lá das montanhas, não sei onde e tal, começasse a pregar a doutrina dele, tudo bem, né? Mas Jesus deixou a lição mais bela para a humanidade de paciência. Um espírito daquela envergadura, daquela evolução, aguardou pacientemente o amadurecimento do seu corpo físico, que lhe permitia ter autoridade perante as pessoas. Porque ele, com 13, 14 anos, ele podia ter deixado o recado que ele deixou, que nos reúne hoje aqui. A prova disso é o diálogo dele com os meu Deus do céu, vendilhões do templo, não, com aqueles anciãos do templo. Quando ele tinha 12 anos, que foi levado pela família, ele maravilhou aqueles homens que envelheceram em cima dos estudos, etc. Aquele menino de 12 anos, né, deixou-os encantados. Ele poderia, com 12, 13, 15 anos, ter deixado esse recadão que ele deixou aqui na Terra. Mas quem é que ia dar atenção a um adolescente? Iam chamá-lo de menino atrevido. Então ele esperou pacientemente chegar aos 30 anos, porque naquele tempo um homem de 30 anos já era um senhor, né?
Hoje é tudo meninão aí com 30 anos. Né? Mas a verdade é essa. Então, isso aí veio para diminuir, para denegrir a força das trevas, para diminuir a eficácia da mensagem de Jesus. E o trabalho de Kardec, que Kardec fez para revivê-la, para trazer-nos a mensagem de Jesus de novo como religião atuante e não objeto de solenidades religiosas, de cânticos, etc., no interior dos templos. Kardec veio reviver o cristianismo, veio libertar o cristianismo das garras do catolicismo romano. Por isso que ele era combatido, porque existem muitas hostes espirituais, né, que mantêm no mundo espiritual ainda todo esse ritualismo católico. Mas a obra de Rousseng não fica só nessa questão do corpo fluídico de Jesus, que muita gente discute e fala, não é só isso não. Nós aprendemos no Espiritismo que todos nós somos frutos de uma longa e milenária evolução. A nossa vida como espírito começou lá nos primórdios da criação, e nós vimos nos encarnando nas várias espécies animais até atingirmos a hominização. E chegamos então. Agora, nesse caminhar, nessa escada evolutiva, cujos degraus nós vamos galgando vagarosamente ao longo dos milênios sucessivos, não há volta. Não há volta. É um dos pontos básicos do Espiritismo, é a irreversibilidade do progresso. Quem já atingiu alguma perfeição, não a perde jamais. A ocasião faz o ladrão, né? Faz nada. A ocasião revela o ladrão que ainda mora dentro da criatura. Porque aquele que se libertou do vício de se apossar do alheio, se libertou completamente, nada mais o tenta, jamais ele vai fazer isso. Mas Rousseng fala que o espírito volta assim. É a irreversibilidade do progresso. Um degrau atingido, não desce mais. Por isso, quando nós vemos assim uma pessoa, puxa, mas o fulano caiu. Não caiu, não. Ele enganou você que ele estava lá para cima e você acreditou. Ele revela, nós sempre nos revelamos no nível moral que nós temos. A encarnação, olha o que ele diz aí, não é uma necessidade, é um castigo. A encarnação humana é um castigo. Ele diz que nós, humanidade terrestre, estávamos no mundo espiritual. Nós éramos já espíritos que ajudávamos no controle das estações, na germinação das plantas, etc. e tal, mas nos rebelamos contra os guias, aí fomos expulsos de lá e jogados aqui na Terra. É uma nova versão da rebelião no paraíso, né? Que determinou a expulsão de Adão, etc. e tal. É uma versão diferente que eles estão querendo impingir a gente. E ele diz que o espírito não é humanizado antes que a primeira falta o tenha sujeitado à encarnação. A encarnação só então é preparado para sofrer as consequências. Quer dizer, nós éramos espíritos já muito ilustrados do mundo espiritual, muito espiritualizados, nos rebelamos contra os poderes maiores da vida e fomos expulsos para a Terra. E viemos para cá, como não havia vida na Terra ainda, eu estou correndo muito, isso aqui nós nos encarnamos aqui em criptógamos carnudos, é um tipo de larva assim. Aí, mas espera aí, como é que pode um espírito que já tem lucidez, etc., se encarnar em larva? E os bichos não comiam essas larvas? Não, os prepostos protegiam, né? É uma coisa assim fantasiosa. Aí ele diz aí, já tendo grande poder sobre as regiões inferiores, cujo governo aprenderam a exercer, no sentido de que, sempre sob as vistas dos espíritos prepostos, há a missão de educá-los e sob a do protetor especial do planeta de que se trata, e aprendem a dirigir a revolução das estações, a regular a fertilidade do solo, a guiar encarnados, influenciando-os ocultamente. Quer dizer, já havia então encarnados, espíritos encarnados. Por que essa leva então revoltou-se lá, etc. Muitos acreditam que só ao merecimento próprio devem o que podem, e desprezando todos os conselhos caem. Eu tenho
a evolução que nós temos, nós devemos a nós próprios. Com a ajuda, é claro, dos bons espíritos, as bênçãos de Deus, o amparo de Jesus, mas o galgar dos degraus do progresso, nós devemos a nós próprios, ao nosso esforço. Aí ele fala que é a queda pelo orgulho, que nós, pelo orgulho, caímos. É uma nova versão da queda de Adão, da expulsão de Adão no paraíso por causa da vaidade, do orgulho. A tônica dessa obra é simulação. Parece que é, mas não é. Fulano finge que é, mas não é. Jesus fingia que comia, mas não comia. Jesus fingiu que cresceu, mas não cresceu. Jesus fingiu que desencarnou, mas não desencarnou. Isso aí é um trabalho das trevas para diminuir não só a mensagem espírita, mas também a própria missão de Jesus. O que, porém, naquela ocasião não podia nem deixar de dizer, o que tem agora que ser dito é o seguinte. Vocês lembram qual é a passagem mais clara, menos discutível do Novo Testamento a respeito da reencarnação? Mateus capítulo 17, versículos de 10 a 13. Jesus subiu ao monte com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Orou, cobriu-se de luz e apareceram ao lado dele Moisés e Elias. Jesus conversou com os dois, Moisés com Elias, e foi embora. Aí quando eles estavam descendo, imagine a emoção desses discípulos, né, ao verem Moisés, o venerado pai dos profetas, e o grande profeta Elias, deve ter ficado emocionadíssimo. Mas quando eles estão descendo, um deles faz uma pergunta a Jesus. Talvez João, o mais moço, mais impulsivo: Senhor, não dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Isso é uma coisa que eu já mostrei inúmeras vezes para as pessoas que dizem que reencarnação é invenção do espiritismo. Não. O discípulo raciocinou. Ora, se Jesus aparecer ao lado de Jesus, João Batista e Elias então não reencarnou. Então Elias não reencarnou. Alguma coisa está errada. Ou as escrituras estão erradas, dizendo que Elias voltaria e se encarnaria como João Batista, ou esse que está aí não é Elias. Pior ainda, o Senhor não é o Messias. Eu fico emocionado quando eu vejo isso, quando eu leio isso. Jesus dava a liberdade a um jovem, João era um jovem, e talvez ele, mais moço, de inquirir sobre a própria natureza. O Senhor, então, não é o Messias, não se cumpriram as Escrituras. E o que é que Jesus diz? Em verdade, digo-te que Elias havia de vir, mas já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram-no padecer como farão padecer o Filho do Homem. E diz o versículo 13 do capítulo 17 de Mateus: e eles entenderam que Jesus lhes falara de João Batista. Quer dizer, é Jesus que declara ali que João Batista foi a reencarnação do profeta Elias. Mas ele ataca isso também. Olha o que ele diz aí: Moisés, Elias e João Batista, o mesmo Espírito. Como é que pôde aparecer Elias e Moisés? Se Moisés, Elias e João Batista eram o mesmo Espírito. Aí a explicação dele é que um preposto tomou o lugar de Elias. Quer dizer, mentira. É a mentira que... Então você vê se uma obra dessa, que mente desse jeito, vai ter alguma credibilidade. Mas tem muita gente que defende de unhas e dentes. Aí, são uma única e mesma entidade. E já está lá em Mateus 24: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Temos de cuidar, isso é recado para nós hoje, porque quando uma pessoa entra num centro espírita, compra um livro desses, alguns que eu vou citar aqui, a pessoa fala: mas espiritismo é isso? Ah, pelo amor de Deus. Eu falo, o guia espiritual da criatura suou sangue para encaminhá-lo para o centro. Chega aqui, pega uma mensagem dessa, ele vai embora.
Olha aí o que diz lá no livro dos Médiuns, Erasto: melhor é repelir 10 verdades do que aceitar uma única falsidade, uma só teoria errônea. Um princípio de direito diz que em dúvida pró réu, né? Aqui em dúvida pró fogo. Se você não tem condição de analisar aquilo e verificar, joga no... Não venda como papel velho só se você rasgar, porque senão pegam lá no meio dos papéis velhos e vão levar no sebo para vender. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Está aí, questão 624 do Livro dos Espíritos. O verdadeiro profeta, o verdadeiro médium, é um homem de bem, inspirado por Deus, poder reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Isso é palavra dos Espíritos respondendo a Kardec. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade, para o mundo espiritual, e tomam nomes venerandos para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Eu vou citar aqui mensagens do astral, do espírito Ramatiz. Esse é um médium já desencarnado, de Curitiba, um homem digno, etc., recebeu as mensagens desse espírito. Mas há uma série de coisas completamente absurdas na obra de Ramatiz. Ramatiz tem algumas coisas boas nas obras. Ele, por exemplo, faz uma campanha contra o fumo, contra o álcool, muito grande. Contra também o hábito de comer carne. Aí eu não concordo, eu não como carne, mas eu não concordo com ele, porque ele fala o vício de comer carne. Comer carne não é vício, pelo amor de Deus, né? É um hábito alimentar milenar. E eu sei que o homem vai acabar deixando para lá, mas vai demorar muitas gerações. Ele tem um trabalho sobre Esperanto, eu sou esperantista, de 100 páginas no livro Além da Sepultura. Eu já vi até separata disso, porque não há um erro, não há, ele é perfeito. O grande problema é esse. Você pega uma página desses espíritos que eu estou falando aqui, muitas vezes são boas. Um livro é bom, você lê, tá bom. Agora, aquilo é técnica das trevas. Põe um bom e depois põe um outro. Então, o fulano é bom, já li um livro bom dele. Vai ler, já lê sem grande espírito crítico e embarca numa porção de coisas. Divulgam o erro, o equívoco. Olha aqui o que ele diz lá no livro em 1949. Eu já estava encarnado nessa época, né? Em 49. Já estava bem adiantadinho. Vocês estão tão curiosos para saber quantos anos eu tinha em 49, né? Mas eu não conto, né? Para não deixar vocês com cálculos matemáticos, eu estou com 89, né? Então pronto, já estão sabendo. Mas em 49 saiu esse livro. Olha o que ele dizia: daqui a alguns anos os vossos geofísicos anunciarão apreensivos a verdade insofismável. O eixo da Terra está se verticalizando. Nós já passamos do século, já entramos no novo milênio. O eixo da Terra não se verticalizou. Porque o dia que o eixo da Terra se verticalizar, se ele se verticalizasse, nós não teríamos mais as 4 estações. Tem uma série de coisas aí que as pessoas que entendem de astronomia e de geografia explicam para a gente. Isso é um absurdo, é uma aberração. O eixo da Terra está se verticalizando. Tem mais. A verticalização, quando for percebida, será incondicionalmente atribuída à periodicidade espontânea dos movimentos naturais do orbe. Faz assim sempre aquele discurso palavroso para embrulhar as pessoas. Dificilmente a vossa ciência, eles sempre falam de cima, a vossa ciência, os vossos geofísicos, etc. A absurda notícia da aproximação de um planeta desconhecido nas cartas astronômicas. Diz ele lá no livro, todos nós sabemos
dos exilados de Capela, não é? Quem não sabe, leia o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, e vai aprender muita coisa lá, em vez de ficar lendo romance bobo aí que tem aí, né? História da carochinha, e mal contada ainda, né? Ali Emmanuel fala desses espíritos que vieram para a Terra, exilados do planeta Cabra ou Capela, porque o planeta tinha chegado a um estágio evolutivo tão grande, a ciência tinha caminhado tanto, que aqueles espíritos desequilibrados, maldosos, etc., estavam se tornando elementos perigosos, como está aqui na Terra hoje. Vocês veem que há 50 anos atrás os meios de matar, de produzir uma série de barbaridades eram muito menores. Então, há que haver uma moralização na Terra. Isso os espíritos já falam há muito tempo, que espíritos que não se alinharem, não tiverem pelo menos um nível de evangelização ou de ideias para o bem, serão banidos da Terra e levados para um outro planeta, vão se encarnar lá, em corpos pesados, primitivos, etc., para se reeducarem. Não é castigo, não. Deus não castiga ninguém. Vai para a escola compatível com o íntimo deles. Isso houve há milhares de anos atrás. Um planeta do sistema Cabra ou Capela chegou a um nível de evolução científica muito grande, e a vida estava se tornando perigosa, como está perigosa hoje. Nós temos aí meios de extermínio muito grandes. Então, se esses meios de extermínio não forem deixados de lado por espíritos mais moralizados, vai ser um desastre, como nós vimos aí muitos desastres já. Vai um momento que a mão do alto vai dizer: chega. Eu já não sei se já não está chegando, se já não está havendo seleção de espíritos que se reencarnam na Terra. Perdem o direito de reencarnar-se na Terra e vão habitar aqueles corpos pesadões lá, aqueles brucutus daquele tempo, para melhorar o sentimento. Então isso houve na Terra. Agora, já está previsto também há muito tempo que a Terra sofrerá um expurgo desses espíritos. Mas aqueles espíritos, conforme Emmanuel fala lá no capítulo 12 de A Caminho da Luz, esses espíritos que vieram para cá, espíritos altamente intelectualizados, mas de moral muito baixa, amor muito baixo, mas eles foram recebidos amorosamente por Jesus, e eles passaram a se encarnar aqui na Terra. E deixaram a marca da sua inteligência nas pirâmides do Egito, aqui nas Américas, os astecas, os incas, etc., né? na Velha Grécia. Enfim, aquelas civilizações do passado, cujos países hoje são muito menos, né? Até hoje a ciência não diz com certeza como é que foram construídas as pirâmides do Egito. Eles detinham uma tecnologia que nós não sabemos. Esses espíritos foram se moralizando e foram embora para lá. Mas para que Jesus recebesse esses espíritos aqui na Terra, não foi preciso que a Terra fosse lá como um ônibus buscar passageiro. Diz lá no livro que esses espíritos foram trazidos para cá. Agora, ele aqui fala que um planeta desconhecido das cartas astronômicas, ele vem para cá para levar os espíritos, vai passar por aqui para atrair esses espíritos que estão produzindo o mal na Terra, como se foram um ônibus pegando passageiro. O Chico até falou que esse planeta devia chamar planeta Chupão. O espírito era muito engraçado, né? Aí deram o nome de Chupão, sugador, higienizador, etc. Qualquer criança de curso médio aí, se você falar uma coisa dessa para ela, ela pensar bem, vai falar: não é possível. Um planeta que vai passar por aqui vai desorganizar o sistema solar. Porque ele fala nesse livro, Mensagens do Astral, que o planeta é 3.200 vezes maior do que a Terra. Vejam bem, se a Lua, que é 49 vezes menor do que a Terra, quando vem ela se aproxima um pouco, vocês que moram no beira-mar sabem disso, das marés aí, né? Influência da Lua. Agora vocês calculem um planeta, a Lua é 49 vezes menor, já produz problema. Calcule se fosse do tamanho da Terra. Aí ia desorganizar o sistema, mas muita gente acha que está esperando chegar o planeta aí.
Olha o que ele diz aí. Até o final deste século, ele falou no século passado, né? Já passou esse final de século. Libertar-se-ão da matéria 2/3 da humanidade. Quem sabe se nós já desencarnamos, não sabemos, hein? Através de comoções sísmicas, inundações, maremotos, furacões, terremotos, catástrofes, hecatombes, guerras e epidemias estranhas. Gente, uma pessoa que lê isso, embarca nisso, eu já discuti com pessoas, a pessoa fica obliterada. Ela quer discutir, não, tem, aí fala do tsunami, mas teve tsunami. O tsunami. O que é o tsunami diante de todo o globo terrestre? Um pedacinho lá que teve esse problema, né? Mas a pessoa defende, né? E olha, já passou o final do século. Não teve essa crise de epidemias, essa coisa toda. Isso aí são espíritos que gostam de atemorizar, né? A fase mais intensa da modificação física situar-se-á entre os anos de 1982 e 92. Houve isso? Quem já estava encarnado aqui nessa época? Pois é. Houve isso? Não houve, né? Pois o advento do 3º milênio será sob os escombros. Em todas as atitudes geográficas revelarão o maior ou menor efeito do fim dos tempos. Isso aí parece que é mensagem de espíritos inferiores para atemorizar as criaturas, para causar temor. E toda criatura atemorizada é mais facilmente dominada. É só usar o raciocínio. Nossa fé é fé raciocinada. Eu estou correndo muito porque a matéria é muito grande, né? No mesmo livro, falando sobre Jesus, submisso e fiel ao mecanismo natural da vida humana criada por Deus. Qual é a vida que não é criada por Deus? Eles têm o dom de repetir para dar ênfase à coisa que falam, né? Sabia curar com a simples imposição de mãos. Está falando sobre Jesus. E usava uma terapêutica afim com o seu tipo psicofísico e temperamento espiritual. Eu costumo dizer, um discurso desse é nada como tudo em matéria de completamente, né? Para você entender, né? Agora, diz que ele diz aqui que Jesus aprendera a curar com os essênios. Isso é para diminuir a figura de Jesus, que ele não bate de frente, não, mas a mensagenzinha subliminar dele aqui e ali é para diminuir a figura de Jesus. Então Jesus veio aprender alguma coisa na Terra, mas é engraçado que essa afirmativa aqui, publicada em 1949, já tinha sido desmentida, se é possível desmentir uma mentira antes dela falar. Mas Emmanuel fala isso no livro A Caminho da Luz. Dizem algumas correntes e tal que Jesus aprendeu a curar, viveu entre os essênios, dos 12 aos 30 anos. Mas Jesus não precisava disso e tal. A Terra conhece a superioridade espiritual desde os seus primórdios e tal. Mas apesar de Emmanuel ter falado isso, ele escreveu isso, né? Que Jesus aprendeu a curar. Ora, é muito simples. Ainda que você não tivesse lido o livro de Emmanuel, não tivesse nada, você ia pensar, peraí, aprendeu com os essênios. Quem são os essênios? É um povo muito bom que está lá e tal, vegetarianos e não sei o quê. Né? Mas espera aí, existe algum registro histórico que eles tenham curado algum cego, leproso, paralítico, estropiado? Porque quem ensina deve saber mais do aluno, do que o aluno, né? Então eles deviam saber mais que Jesus. Não tem. O abismo. Médium Rafael Américo Ranieri. Esse médium foi fazer uma pesquisa. Veja como é que a treva envolve a pessoa invigilante. Orai e vigiai para não cair em tentação. Vigiar quem? Ficar olhando para trás, ver se tem algum espírito obsessor. Perguntar para o médium vidente, você está vendo algum obsessor aí perto de mim? Não. Graças a Deus. Está vendo algum guia? Também não. Bom, pelo menos não tem obsessão, já está bom. É tolice pura. Nós sabemos quem nos acompanha, só nós olharmos dentro da nossa cabeça e do nosso coração, nós sabemos quem nos acompanha. Em Minas costuma-se falar assim, lé com lé, cré com cré, né? Você sabe, né? Se você está pensando em coisa boa, sublime, elevada, tá? Com pensamento na caridade, no amor, na tolerância, etc., o espírito inferior chega perto de você, isso aí não é de nada, isso aí é do Evangelho, deixa para lá. Agora, se você tem aí umas coisinhas, eles fazem uma anamnese muito mais do que o médico faz na pessoa, né? Examinar. Esse homem, ele era delegado de polícia de Guaratinguetá, delegado regional.
Ele foi convidado a presenciar umas reuniões de materialização luminosa do famoso médium Peixotinho. Os mais antigos aqui ouviram falar do Peixotinho. As materializações dele, o espírito aparecia irradiando luz e iluminava a sala, né? E um dia eu venho falar para vocês aqui sobre materializações luminosas. Maravilha. Esse homem, na condição de delegado, ele foi convidado, porque ele, como policial, tinha meios para verificar fraude, essa coisa e tal. Ele ficou encantado, porque, na verdade, o espírito que se materializava através da mediunidade de Peixotinho iluminava a sala. Então ele escreveu um livro, se tornou espírito, escreveu um livro de umas 400 páginas, Materializações Luminosas. Aí desenvolveu mediunidade, aí fundou um jornal em São Paulo, se tornou político e caiu. Aí escreveu esse livro, O Abismo, porque ele desenvolveu mediunidade. Olha o tipo de médium. Descrição do guia do médium. Ele fazia excursões fora do corpo físico com esse guia dele. Então o guia ia levando. Como o André Luiz fala lá, que o Gúbio o levou, quem leu o 7º livro lá, Libertação, que Gúbio levou André Luiz, da mesma jeito ele fala que o guia dele, Orcus, olha o nome do guia, levou, olha a figura do guia dele, longos cabelos brancos ligeiramente enrolados, como se fossem cordas, desciam-lhe pelos ombros, rosto enorme, redondo, aquadradado, sobre um pescoço taurino e peito descomunal. Aqui tem uma porção de coisas que eu não entendo. O que é redondo aquadradado? Tem algum arquiteto aí que possa me explicar isso? Você vê isso aí, uma pessoa que pega uma obra dessa, compra uma obra dessa ainda mais num centro espírita, numa banca de livro espírita, ou recebe aí através do clube do livro, fala, mas os espíritas são parcos de inteligência, né? Os mais educados vão falar assim, os outros vão falar que nós somos burros mesmo, né? Agora, um guia desse, com pescoço taurino, né? Aquele pescoção e um peito descomunal e um rosto enorme, isso era para espantar qualquer criança, né? Ser guia. Aí ele foi, disse que eles estavam lá a 325 mil quilômetros, eu não posso transcrever tudo, não dá tempo, 325 mil quilômetros longe da Terra. A Terra, da distância média da Terra à Lua são 384.400 mil quilômetros e 400 quilômetros. Dos 384.400 mil quilômetros. Então eles estavam para cá da Lua. Estavam para cá da Lua. André Luiz fala que via o luar lá do nosso lar. Vocês lembram disso? Eu sou formado em nosso lar, tenho mestrado em nosso lar. Conheço nosso lar quase de cor. A obra do Chico eu estudei muito, não foi à toa que ele trouxe. Ora, se Chico lá no nosso lar vê a Lua, é porque os planos, nosso lar e etc., estão aqui mais próximos da Terra. São 384 mil quilômetros até perto da Lua. E de lá ele diz que vieram como 2 torpedos os dois. Nós não temos notícia de que espírito viaje assim. Isso é coisa do Flash Gordon, do meu tempo de criança. Orcus era o nome do guia dele. Segurou-me fortemente e compreendi que diminuímos a velocidade como 2 torpedos que chegassem ao objetivo. Em seguida pousamos na ponta de um penhasco. À nossa frente, numa distância indescritível para o espírito humano, eles sempre colocam isso, se colocam acima. Contemplei uma criatura de grandeza excepcional e de uma perfeição assombrosa, tão belo que produzia em minha alma uma verdadeira vertigem. Nunca vi a pessoa ter vertigem porque viu alguém belo. Acreditei em enlouquecer, quer dizer, enlouqueceu porque viu um espírito bonito. É triste isso, né? Nós devíamos chorar em vez de rir, porque isso está sendo vendido em nome do Espiritismo. E fizeram nova edição, isso aí saiu por volta de 1960, por aí, saiu esse livro, como outro, Sexo, Vida e Sexo. Não, Sexo Além da Morte. Sexo Além da Morte. O André Luiz tem um livro, Vida e Sexo, que é uma maravilha.
Mas ele acreditou em enlouquecer porque viu o espírito bonito. Pousado no penhasco elevado e pontiagudo, com longas asas descendo-lhe sobre as espáduas cintilantes, um anjo de sublime beleza dominava o abismo. Então ele viu um espírito com asa e tudo, né? Um espírito enorme, pousado na ponta do penhasco, olhando a boca do abismo, tomando conta da boca do abismo, porque segundo ele, os espíritos aquele inferninho que ele acreditou estavam lá no meio, embaixo da terra. Mas olha aqui agora. Aquele é Gabriel, que assiste diante de Deus, declarou Orcus com acento carinhoso e profundo. Aí dá vontade até de você tocar uma valsa, carinhoso e profundo, né? Gabriel sobre o abismo parecia amoroso pássaro de dimensões indescritíveis, alimentando o abismo como o sol que do alto do firmamento alimenta a terra. E as pessoas menos afeitas à análise acham muito bonito isso aí, deve ser lindo esse anjo, né? Mas quem é que falou que espírito tem asa? Isso aí é invenção dos pintores, dos escultores. Não existe nenhuma passagem no Novo Testamento que legitime uma afirmação dessa, que anjo tem asa. Mas é que os pintores começaram a representar espírito. Como é que o espírito veio? Veio pelo ar. O que anda pelo ar é passarinho. Passarinho tem asa, então asa nos espíritos também. E os teólogos encarregados de orientar a religião não falaram nada. Vimos agora Gabriel. Sabe quem é esse Gabriel? Gabriel é aquele espírito superior que teve a nobilíssima missão de anunciar a Maria que ela trazia no ventre o Messias. Eu falei, coitado do Gabriel, ele que era o mensageiro celeste, né, passou a ser carcereiro do inferno, né? Ele estava lá tomando conta da boca do abismo. E ele era tão lindo que ele escondeu o rosto para não ficar cego. Nunca vi beleza de alguém cegar a criatura. Aí ele fala dos espíritos, ele descreve aquelas cenas de espíritos sofredores, sofrendo aquela coisa, nem Dante na Divina Comédia, no inferno da Divina Comédia, foi tão minucioso. Ele escreve assim coisas terríveis. Aí ele diz que os espíritos vão caindo, atingem a inconsciência e começam a percorrer para trás a escala evolutiva. Isso aí é uma barbaridade. Irão até o mineral, descerão um pouco mais. Dessa ocasião poderão sofrer uma espécie de explosão atômica que desagregará todo o ser. Quer dizer, vai destruir o espírito, vai matar o espírito. Não dá, né? Sexo além da morte, para vocês verem, né? Esse livro, outro livro dele que surgiu, ninguém falou nada no meio espírita. Quietinho. Olha as figuras, repara as figuras. Lendo esse livro, você vê que ele tinha problemas sexuais íntimos. E um espírito obsessor aproveitou exatamente essa brecha que ele deu para produzir esse livro. Esse livro tem umas coisas lá que eu nem transcrevo. Bem, mais modernamente, médium Carlos Antônio Bacelli, espírito Dr. Inácio Ferreira. Veja que eu coloco entre aspas aí, porque não é Inácio Ferreira. Inácio Ferreira foi um médico espírita lá de Uberaba, meus tempos de juventude, criança, do tempo de adolescência, eu ouvia falar do Dr. Inácio Ferreira, lá de Uberaba. Um médico que teve a coragem de se declarar espírita, porque ser espírita naquele tempo não era fácil, não. Um médico, então, espírita era muito raro. E ele era psiquiatra. E ele aliou o tratamento psiquiátrico com o tratamento mediúnico. Então, ele foi diretor do hospital. Ih, está aqui, deixa eu ver. Olha aqui. Do outro lado do espelho. Nesse livro aqui tem umas barbaridades, né? Como diz o povo aí. Nem Deus acredita. Ele fala aqui do tempo que ele estava encarnado, né? Ele conta do tempo que ele estava encarnado na Terra. Então você vê que é um indivíduo grosseiro, mal criado, fumava como um desesperado. Dr. Inácio fumou. Mas aí ele faz apologia ao fumo. Ele fala 25 vezes que acendeu um cigarro, porque a dona Modesta fez um café, eu peguei o cigarro, a fumaça do meu cigarro. 25 vezes. Não fala uma única vez contra os malefícios do fumo. Aí eu escrevi um artiguete lá, uma análise desse livro, tem na empresa, se você quiser eu te mando.